Já imaginou descobrir uma moeda virtual que valoriza incríveis 1% ao dia? Sem brincadeira, parece mentira, né? Pois é, era mentira. Aqui está mais uma sugestão de vocês, eu sempre retiro dos comentários, então é importante demais que vocês estejam sempre comentando os vídeos, porque é dali que eu tiro as ideias e trago conteúdo para o canal. Também deixe seu feedback, eu estou tentando melhorar os vídeos aos poucos, trazer equipamento novo, então é muito importante que você interaja comigo. Curta esse vídeo, aproveita que eu estou apresentando agora, não estou falando conteúdo, já tasca o like aí, compartilhe com os amigos, com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso. Isso me ajuda demais, beleza? E também tem uns QR Codes aí que rolam na tela também, então você pode conhecer as minhas redes, as minhas páginas, e quem sabe a gente conversa um pouco mais, beleza? Então vamos pro vídeo. Consolidada perto de 2017, a Wall Street Corporation se fez notar oferecendo um novo ativo digital, a CryptoCoin. Welcome to Wall Street Corporate. We don't mine noble metals. We don't mine valuable rocks. We mine technology. We mine CryptoCoin. The future is now. O grupo oferecia essa criptomoeda fantástica e desconhecida até então, com a promessa de 1% ao dia. Isso mesmo, 1% ao dia, o que representa uma média de 30% ao mês. Tem fundo que não faz isso ao ano. Com a condição de resgate após um ano. Ou seja, você não pode pegar o dinheiro no meio do período. Você precisa esperar passar um tempo para poder resgatar ele. Além disso, se você trouxesse um membro novo, ganhava ainda mais um bônus de 10% para cada membro que você trouxesse. Para atrair também investidores, eles organizavam grandes reuniões megalomaníacas com eventos e publicidade. Muitas vezes tiravam fotos com celebridades para tentar provar a veracidade do esquema. Era tudo muito glamuroso, tudo muito luxuoso, tudo muito grande. Com uma rentabilidade tão boa assim, logo havia investidores fazendo fila para colocar seu dinheiro nessa empresa. Para se ter uma ideia, em 6 meses foram captados aproximadamente 250 milhões de reais em 6 meses, de algo em torno de 40 mil pessoas, ou 40 mil investidores. A maioria do Distrito Federal e Goiás, essas foram as localidades mais atingidas. Além da Wall Street Corporate, o grupo também era proprietário da Crypto Express, uma agência para operar criptomoedas. Tudo, mais uma vez, para dar legitimidade. O Wall Street Corporate fazia o link, oferecia o produto, e a tal Crypto Express seria realmente a exchange, a empresa lá que fazia o agenciamento das criptomoedas. E reza a lenda que essa criptomoeda chegou a figurar portfólio de empresas sérias também, de criptomoedas que caíram na propaganda. Até aqui tá tudo parecendo as mil maravilhas, né? 1% de lucro ao dia, 10% de bônus para cada pessoa que você arrastasse pro esquema. Tá tudo legal, né? Mas qual era o problema? O problema é que não existiu e nem existe uma moeda chamada CryptoCoin. Na verdade, o grupo não investia em nada, nem em outros papéis diferentes. O grupo não tinha sequer uma açãozinha na bolsa. Boa parte do dinheiro foi gasta bancando uma vida de luxo, onde os golpistas viviam em mansões, bebiam e comiam do melhor e ainda investiram em 8 carros de luxo importados. O esquema em si era uma pirâmide, como você já deve ter sacado desde o começo. A ideia era pagar as vítimas com o dinheiro da entrada de novas vítimas, além de convencer investidores a colocarem cada vez mais dinheiro e trazerem novas pessoas. Ou seja, além dos aportes que o investidor tinha feito, eles ficavam tentando convencer as pessoas a aportarem mais, a aportarem os lucros e aquele blá 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 de sempre. O mais interessante sobre esse golpe é que na maioria dos golpes, os estelionatários, eles apenas ludibriam as vítimas e vão tentando enganar elas o máximo que pode. Nesse aqui, houveram até relatos de ameaça física. Algumas vítimas, isso foi mais de uma vítima, relataram que foram ameaçados pelos donos do negócio quando tentaram reaver o dinheiro investido. Após receber denúncia de 13 vítimas, a Polícia Federal deflagrou uma operação que descobriu vários crimes, além desse. Ficaram assim os crimes que a Polícia Federal descobriu envolvendo a Wall Street Corporation: estelionato, crime contra a economia popular, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos administradores já havia sido preso por tráfico e falsificação de documentos. O cara era um falsário. Ao todo, 14 pessoas foram condenadas, cada um de acordo com sua participação,
e a maioria dos bens foram a leilão para levantar dinheiro para devolver às vítimas. Mas a gente sabe que, além de ser moroso o esquema para poder devolver o dinheiro, dificilmente as vítimas vão reaver todo o dinheiro. Muito pouco provável que esse dinheiro volte corrigido, porque boa parte do patrimônio depreciou, foi gasto, está perdido, e raramente a justiça corrige o dinheiro. A lição que fica desse caso é: não invista em algo que você não tem certeza que não existe. Se você não entende do assunto ou não tem conhecimento técnico, procura um amigo, um especialista. Vale até a pena pagar alguém para poder dar consultoria. Muitas vezes são as economias de uma vida que estão sendo colocadas nesses investimentos. Não faça isso. Outra coisa também que os investidores deveriam ter sido atentos é o fato da empresa, ou nenhuma dessas empresas, estarem reguladas na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem fiscaliza isso no Brasil. Se a empresa não está registrada, é complicado demais você ter qualquer garantia, inclusive de receber algum seguro. Saber se a empresa está listada na CVM ajuda bastante a prevenir golpes. Então é isso, pessoal. Mais uma vez aprendemos que não existe almoço grátis e que se uma promessa é boa demais para ser verdade, ela talvez realmente seja. Eu vou ficando por aqui. Deixa um feedback aí do vídeo. O que você acha que pode trazer para melhorar o canal? Dá aí umas ideias. Também diga o que você achou. Já viu esquema assim? Já participou de algum esquema assim? Já foi vítima? Eu quero ouvir sua história. Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso. Não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.